Muito bem, pessoal, sejam bem-vindos à nossa primeira aula aqui de revisão para você que vai enfrentar esse sufoco aí, essa prova para GCM de Duque de Caxias. Beleza? Tá preparado? Espero que sim, né, pessoal? Foi uma jornada boa, muito conteúdo, muita coisa para que você teve que ver, né? E essa banca, né, a BancDib é uma banca aí interessante. Vamos trabalhar aqui hoje, como você deve ter visto aí no título, a revisão. Vamos passar aqui dentro do direito penal aquilo que é mais provável de ser cobrado na sua prova, né? Dado aí o número de questões e, claro, também o conteúdo que é muito grande, então a gente precisa realmente apostar aqui, é o momento que entra aqui as nossas apostas, aquilo que a gente realmente acredita. Mas, claro, antes da gente começar, eu quero pedir você para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like para dar aquela fortalecida. E olha, já vou deixar o recado aqui para você. Teremos aí a semana inteira de revisão, então você já fica ligado, normalmente nesse horário agora, né, de meio-dia, no horário de almoço, para você acompanhar. Eu vou estar começando com vocês aqui com o Direito Penal. Para você que não me conhece, eu sou Vônei Soares, professor de Direito aqui do Vale Concurso, e vamos gabaritar. O meu objetivo aqui hoje é passar para você uma mega aula, uma mega revisão, de uma forma que você vai conseguir gabaritar as questões de direito penal que vão cobrar na sua prova, tá? Então, concentra, foco total agora, não se distraia. Eu vou pedir a sua atenção total por um breve momento e depois você está liberado, beleza? Então, vamos lá, que muita coisa que vamos passar aqui vai aparecer na sua prova, beleza? Pessoal, então, vamos para cima, né? O concurso tá aí e olha só, dando uma passada rápida aqui, nós teremos então, olha, dentro de conhecimento específico, nós temos 5 questões de direito penal e processo penal, tá? Vocês vão ver processo penal com a professora Maiara. A Maiara vai trabalhar com vocês, então é por isso que eu tô falando para você se inscrever aqui no canal para ficar por dentro de tudo, não perder nenhuma, né, nenhum conteúdo. E os demais professores virão aí com os conteúdos informática, matemática, etc, beleza? Então, o nosso objetivo aqui hoje é trabalhar o direito penal, que vê um conteúdo bem grande no edital, e aqui nós temos 5 questões. É claro que, como as questões elas têm o mesmo peso, acaba que em questão de relevância, né, todas aqui são iguais, o que vai mudar é o quantitativo mesmo, mas não temos uma definição do que pode, quantidade aqui, né, então às vezes pode ser que venha 2 de penal, 3 de penal, e aí o resto processo, então a gente não sabe, mas vamos arriscar para fazer tudo, né, de acordo com o que pode aparecer na sua prova. E olha só, o tamanho do conteúdo, né, basicamente aqui você tem quase todo o conteúdo do Código Penal, né? Quase que o direito penal completo, desde a parte inicial, como princípios básicos, a aplicação da lei penal, crime e contravenção, né? A diferença das espécies de infração penal, teoria aqui do crime, né? Os elementos do crime, concursos de crime, concursos de pessoas. Aí você entra na parte especial, olha, crimes contra a pessoa, crimes contra o patrimônio, crimes contra a dignidade sexual, crimes contra a fé pública, crimes contra a administração da justiça, lei de crimes hediondos, abuso de autoridade, que inclusive, né, tá até aqui com o número errado, a lei de tortura, ECA, mais o que aqui? Lei 869, Estatuto de Desarmamento, lei de crimes... Olha, é muita coisa. Maria da Penha. Então aqui nós temos conteúdo muito grande, né? Muito grande. E é claro que a IDIB, ela é uma banca aí que você não vai encontrar assim aquele quantitativo absurdo de questões nela, né? Para você ver. E aí a gente tem que basear, focar na forma de concursos ligados à Guarda Municipal, beleza? É por isso que aí a nossa revisão aqui hoje, ela vai funcionar tanto com a parte teórica, quanto também com a parte de questões. Então a gente vai conseguir meio que fazer aqui uma revisão, né, um estudo reverso. Dessa forma, a gente consegue trabalhar as questões e também, consequentemente, trabalhar aí os conteúdos teóricos que pode aparecer na sua prova, beleza? Então, olha, vamos lá. Agora, preste atenção, o recado está dado até aqui. E aí, vamos prosseguir, né? Vamos prosseguir agora. Ó, Duque de Caxias, reta final. Você aí está sentindo que precisa testar mais. O combo de simulado já está disponível, o link está aqui na descrição do vídeo.
você consegue, olha, questões, o estilo da banca, questões da banca, correção com gabarito, né, simulado real aí, foco total na sua aprovação. Então, pacotes simulados para você praticar, você possa testar os seus conhecimentos, ver ali aonde você está, ou até mesmo para ver, né? É a hora, é o filtro, agora é a hora de você ver como realmente você está, pessoal. Treino difícil, jogo fácil, tem que ser assim. Então, aqui na descrição do vídeo, aqui abaixo você vai encontrar o link para adquirir o pacote simulados. É mais barato que um copo de açaí aí que você gasta no final de semana, tá? Então, vamos para cima. Olha só, já vamos começar com uma questãozinha de direito penal. Aqui para a gente já fazer uma revisão. A IDIB, ela trabalha muito sobre princípios, tá? Dentro do direito penal. É uma banca que gosta de princípios. E para quem estudou a matéria de princípios, para quem estudou no curso a gente trabalhou ali muitos princípios, né, do direito penal. No decorrer do conteúdo também trabalha bastante os princípios, né? Porém, você percebe que o foco maior da banca são princípios que estão ligados também à Constituição Federal, né? Que você estuda na Constituição Federal, que tem ali previsão, ou seja, princípios que têm fundamentos na Constituição. Então, você pode dar um foco maior nesses princípios, tá? Olha só, a respeito das disposições constitucionais aplicáveis ao direito penal, analise os itens a seguir. Item 1. O princípio penal do non bis in idem, embora não incluído expressamente na Constituição Federal, tem seu fundamento no Estado Democrático de Direito, certinho. Para quem não se lembra, né, o non bis in idem, né, o non bis in idem, que é latim, é você não responder duas vezes, né, pelo mesmo fato, pela mesma situação. Então, eu não posso punir você duas vezes pela mesma coisa. Vamos imaginar que você já está sendo processado por um determinado crime e aí eu vou processar você de novo por aquele crime. Isso não pode. Ou então, quando a gente tem ali uma aplicação de uma majorante, uma qualificadora da mesma natureza, né? Ou seja, com o mesmo conceito, por exemplo, matar um menor de 14 anos é uma qualificadora, e o próprio artigo, né, o homicídio, prevê ali uma majorante com aumento de pena de 1/3 nos crimes dolosos quando a vítima for menor de 14 anos. Então, não posso aplicar essas duas situações por ferir o princípio do non bis in idem. E aqui o item 2, é possível se estabelecer sanção penal sem lei anterior, desde que para beneficiar o agente. Aqui está errado, né? Por quê, né, pessoal? Ó, aqui é pegadinho. A lei penal pode retroagir se for para beneficiar. É esse que está escrito no artigo 2º do Código Penal. Aqui eles tentaram confundir você. Ó, tá falando sobre estabelecer uma sanção penal para beneficiar o agente. Não tem nada. Princípio da legalidade e da anterioridade, né? Então, falso aqui esse item. O princípio da presunção de inocência, expresso na Constituição Federal, é uma consequência da proibição da responsabilidade objetiva no direito penal brasileiro. Ó, tá errado também. Na verdade, não seria o princípio da presunção da inocência aqui, né? O correto seria o princípio da individualização da pena, que ele vai proibir essa responsabilidade objetiva, né? Então, por isso que eu não posso, por exemplo, se você estudou o direito penal ali, o concurso de pessoas, você deve ter estudado o princípio da individualização da pena, né? Então, quem de qualquer forma concorre para os crimes responde nas penas deste combinado, que na medida da sua culpabilidade. Então, ali tem a individualização da pena. E por mais que eu e você, por exemplo, nós dois praticamos o mesmo crime, não significa que nós dois teremos a mesma pena. Por quê? Talvez eu seja primário, você reincidente, isso já muda, né? Talvez teve uma situação ali que vai diminuir minha pena. Então, a intenção do princípio da individualização da pena é fazer com que não haja essa responsabilidade objetiva. Ah, não, imagina só, era até mais fácil, né? Se você for olhar por essa ótica, você pega ali todos os agentes, ó, vocês estão aqui 15 pessoas, vocês praticaram esse crime, 10 anos para todo mundo, pronto, numa canetada só, né? Mas isso aí feriria o princípio da individualização da pena, beleza? Então aqui somente o item 1 está correto, ó. A letra A tá aqui, ó, tá?
apenas o item 1 está correto, beleza? E aí, pessoal, aqui nós já passamos por uma revisão num ponto muitíssimo importante, que são esses princípios que estão ligados, né? O Código Penal no artigo 1º vai falar que não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem prévia cominação. Então, para eu falar em um determinado crime, eu preciso, vamos imaginar que essa seta é a linha do tempo, eu preciso de uma lei. Essa lei, ela tem que criar, né? Então, ela cria aqui o crime e assim, quando acontece o fato, né? O fato, logo nós podemos ter o quê? Uma punição, porque assim eu tenho um crime definido em lei e assim tudo que foi feito, né, daqui para frente pode ser punido. Por isso que aqui nós temos o princípio da irretroatividade da lei penal. Em regra, a lei penal não retroage, ela não volta, ela não pode atingir os fatos anteriores, porque não há crime sem lei anterior que o defina. Mas, como você já sabe, nós temos a exceção. Quando essa lei ela for para beneficiar o agente, aí sim ela pode retroagir, tá? Por isso que a lei penal não retroage, salvo se mais benéfica. Desses princípios, né, no caso do princípio da legalidade, e aí a gente está ligado à Constituição, nasce aí os princípios da anterioridade, que eu acabei de explicar, da irretroatividade, que nós acabamos de ver, da retroatividade da lei penal mais benéfica, acabamos de falar, e do não bis in idem, que nós acabamos de ver na questão. Então, tudo conectado, bem mais fácil para você mentalizar isso e numa possível questão ali aparecer na sua prova, tá? Aí o artigo 2º, como eu já comentei com você, aqui nós temos uma situação, né, de abolitio criminis, né? Então aqui, ó, abolitio criminis, que é uma causa de extinção da punibilidade, né? Uma lei posterior que deixa de considerar certo fato como criminoso. Então, o que que acontece? Presta atenção nas palavras que estão marcadas. Cessa a execução e os efeitos penais. Cuidado, porque a banca pode acrescentar aqui efeitos extrapenais, ou seja, fora do âmbito penal. E não acontece isso, né? Então, nós só temos aqui na lei os efeitos penais. Gente, muito cuidado com o comando da questão. Vocês vão ver aqui algumas questões, tá? Que eu separei para vocês. A EDB, ela gosta de colocar assim, confundir você nisso. Ela coloca, por exemplo, de acordo com o que está previsto no Código Penal, entendeu? No Código Penal. Então, ela vai cobrar perguntando como que está escrito. E aí você tem que saber. Por isso que a leitura da lei, se prender a lei aqui nesse caso, para você que está fazendo, vai fazer esse concurso, se você não fez isso, dá uma revisada no conteúdo, na letra da lei mesmo, pegar o código e ler os artigos, porque é o que a banca vai trabalhar, gente. É o que ela vai trabalhar com você, tá? Simplesmente se apegando à lei, beleza? Então, olha só essa questão. Essa aqui já é um pouco mais difícil de lembrar, porque a gente está falando de concurso de crimes, né? O concurso de crimes, eu montei uma tabelinha para vocês aqui depois, mas você tem três tipos aqui, né? Você tem o concurso de crime material, você tem o concurso de crime aqui formal, correto? E nós temos também o que você acaba estudando ali, o crime continuado, beleza? Então, artigo 69, 70 e 71. O Código Penal, então, trouxe diversas regras sobre o concurso material ou formal de crimes, orientando o juiz no momento da aplicação da pena. Sobre o tema em questão, marque a alternativa correta. Ó, um bizu que eu te dou, sempre faça uma marcação no comando aqui, o que está pedindo. Nem todas as bancas, às vezes, fica ali e às vezes você confunde, às vezes está pedindo a incorreta ou exceto. Então, não tem problema, risca lá para você não vacilar, tá? Então, olha, vamos lá. Uma diferença aqui para você sempre lembrar, né? Material, concurso material, você tem mais de uma conduta, né? Mais de uma ação e mais de um crime. Como a gente está falando de concurso de crimes, né? No concurso de crimes tem vários crimes acontecendo, então por isso que chama concurso de crimes. O que muda é a forma de classificação daquele concurso e, consequentemente, vai mudar o sistema de punição. O sistema de punição, nós temos o sistema do
cúmulo material das penas, que é isso aqui, né? Você vai lembrar, e o sistema da exasperação, tá? Então, o sistema da exasperação e o cúmulo material. O cúmulo material é somar. Então, soma as penas, tá? Soma as penas. Já o sistema da exasperação, ele vai pegar a pena maior e vai aumentar a pena com uma majorante, beleza? E aí o código só estabelece ali o mínimo e máximo, e aí fica o juiz que vai definir qual que vai ser essa majoração. A gente vai trabalhar. Vamos corrigir então. Letra A é quando o agente mediante, deixa eu tá na tela, quando o agente mediante uma só ação ou omissão pratica 2 ou mais crimes. Então, ó, uma só ação, aqui nós estamos falando de crime de concurso formal. Então, quando você tem várias ações, vários condutos, vários crimes, é o concurso material, tá? Então, mais de uma conduta, mais de um crime material. Formal é uma ação ou omissão, tá? E aí você tem vários crimes. Então, aqui seria formal. Então tá, dois idênticos ou não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de até 2/3. Outra coisa que você tem que ficar ligado também é o seguinte, a Idibela gosta muito de confundir essas questões onde você tem ali majorantes, causas de aumento de pena. Então, por exemplo, onde tem uma causa de aumento de pena, ou ela vai alterar a fração, e aí é difícil de lembrar isso, ou então ela vai mudar o que é a consequência. Por exemplo, aumenta a pena ou é uma situação que diminui a pena, ela pode colocar que vai isentar de pena, por exemplo, ou que o agente não haverá crime, é um excludente. Então, muita atenção, muito cuidado com isso. Aqui, então, tá errado, né, pelo fato de que a fração tá errada, né? Eu acabei falando aqui para vocês, a fração é 1/6 até a metade, né? No caso de aplicação cumulativa das penas de detenção e de reclusão, executa-se primeiro aquela, né? Aquela é detenção. Isso aqui é no caso, né? Cumulação, né? Então, no material, aqui tá errado porque tá invertido. Primeiro é a reclusão. Então, pena de reclusão e detenção executa-se primeiro aquela que seria a reclusão. Vai fazer a mais grave primeiro, porque é reclusão, depois vem a detenção. C. No concurso formal aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido o agente se a ação ou omissão dolosa ou culposa resultar. Não, dolosa, tá? Então, tá errado. No concurso de crimes, as penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. É isso aí, tá? No concurso material, aplica-se mais a pena mais grave ou se iguais somente. Não, aqui já está errado porque o material, ele usa o cúmulo material, ou seja, soma as penas, tá? Já a exasperação que faz isso, beleza? Então é por isso. Vamos lá então, prosseguindo, vamos ver o gabarito aí, letra D. E aí, olha, deixa eu colocar em tela cheia para vocês. Tenta aí memorizar ou tira um print para você depois levar isso aí para, né, memorizar. Eu acho que vai ajudar bastante vocês, né? Vale a pena aí tentar isso aqui, tá? Então, ó, tá aqui, eu fiz um resumão para vocês, ó. Cúmulo material, você tá aqui, ó, que é o concurso material, o requisito, o sistema adotado. Qual que é a consequência? As penas são somadas. Concurso formal. O concurso formal, ele tem uma divisão dentro do artigo 70, né? Por quê? Eu tenho a questão dos desígnios autônomos. Quando tiver essa questão, nós temos a mesma consequência do concurso material. Porque aqui são aquelas questões que a gente viu aqui na letra C, ó. Tá vendo? Aqui, ó, só que aqui tá errado por causa da culposa. Mas aqui o agente vai somar a pena quando você, com uma ação, você quer praticar vários crimes. Por exemplo, a explosão, né? Você, então, tem desígnios autônomos, tem dolo entre os crimes. Aqui, no caso, é a mesma coisa que fosse o concurso material, só que ele é classificado como concurso formal impróprio, porque você só fez uma conduta. No concurso material, tem pluralidade de conduta. Eu mato 1, 2, 3. Aqui, eu faço uma conduta só. Por exemplo, uma explosão com vários crimes, né? Vários homicídios, por exemplo. Aí soma a pena, beleza? Já o concurso formal próprio, que é onde há uma conduta e pluralidade de crimes,
eu uso o sistema da exasperação. O que é a exasperação? Eu vou pegar a pena mais grave e aumentar de 1/6 até a metade. Ou se for iguais, também, tá? Somente uma, e aí eu aumento de 1/6 até a metade. Porém, isso não pode, né, pessoal, exceder a soma das penas. Se, por exemplo, e pode acontecer, claro, né, pode acontecer se, por exemplo, a exasperação, né, a pena não pode passar o que seria se eu somasse elas. E pode realmente acontecer de ter esse problema, tá? Então, o crime continuado está no artigo 71, tá? E o parágrafo único que fala ali do crime continuado específico. Aí nós não vamos adentrar muito, mas pelo menos ficar aqui, isso aqui já vai te ajudar demais. Então, pessoal, antes da gente aqui prosseguir, né? Deixa eu ver aqui por que tá em branco aqui. Eu deixei em branco aqui, mas tá bom. Vamos lá. Com base no Código Penal, assinale abaixo a conduta típica que não se enquadra nos chamados crimes contra a pessoa. Uma questão fácil, tá? Como eu disse para vocês, a IDIB, você se prender à letra da lei, ela não vai complicar vocês. E quando você pega um tipo de banca como ela, você não tem, a sua maior dificuldade é na parte geral, beleza? É onde tem mais conceitos, onde tem mais regras. A parte dos crimes, ela trabalha muito assim, localização dos crimes, qual que é o crime tal, ela faz muito isso aqui, ó. Não é um crime contra a administração, não é um crime tal. Então fica uma questão tranquila, né? Uma questão aí razoavelmente, né, fácil. Então, ó, não é um crime contra a pessoa, crimes contra a pessoa, tá? Não é crimes contra a vida. Para você que talvez está um pouco perdido, preste atenção. O código, ele tem o que nós chamamos de títulos, né? Então, você tem títulos, você tem capítulos, dentro do capítulos você tem seção e assim vai indo, tá? Então, nós temos o título crimes contra a pessoa, crimes contra a pessoa, né? Beleza? Aqui pessoas entra no plural. E dentro dos capítulos, aí dentro do título aqui, crimes contra a pessoa, você tem os capítulos, que é onde divide cada coisa. Por exemplo, o primeiro capítulo é crimes contra a vida. Depois você tem a integridade física. E assim vai indo. A liberdade, a honra, e assim vai, tá? Então, é assim que funciona. Aí muita gente, eu tô falando isso porque muito aluno confunde isso. Se eu falar, por exemplo, assim, o homicídio, ele é um crime contra a pessoa. Tá certo. Da mesma forma, falar que o homicídio é um crime contra a vida, beleza? Então, crimes contra a vida, agora, se eu falar assim, latrocínio não é um crime contra a vida, não é, ele é um crime contra o patrimônio, porque está lá no artigo 157, parágrafo 3º, ou seja, é um roubo qualificado pelo resultado morte. Então, muita atenção nesses detalhes, para você não cair em pegadinha, né? Ah, não, o latrocínio teve morte, é crime contra a vida. Negativo. Ele não está capitulado nos crimes contra a vida. Não é. É só homicídio, participação no suicídio, automutilação, aborto e infanticídio. São só esses 4, tá? Então, aqui, essa questão, você só tem que localizar qual que é o crime. Os crimes contra a pessoa começam no artigo 121 e acabam no 154B. Eu acho que é o B mesmo, o A, tá? Ó, rixa é um crime contra a pessoa. Devassar indevidamente o conteúdo de correspondência. Isso aqui também é um crime contra a liberdade de correspondência, né? É crime contra a pessoa. Exigir ou receber como garantia de dívida, abusando da situação de alguém, documento que pode dar causa a procedimento criminal contra a vítima ou contra terceiro. Olha aqui o nosso gabarito, ó. Esse crime é chamado de extorsão indireta. Existe o crime de extorsão, né? Você tem o crime de extorsão no artigo 159. Então, a extorsão é eu exigir de você, né, algo ali te ameaçando, coagindo você a fazer ou deixar de fazer alguma coisa diante de uma vantagem devida, né? Então, isso é a extorsão, o normal da extorsão. A mulher, por exemplo, acontece muito isso, né? A gente chama de golpes, né? A mulher vai lá e você reagiu aqui ao meu story, se você não me passar um Pix, eu vou contar para sua esposa, vou mandar para ela aqui o print. Isso é uma extorsão, né? Agora, a extorsão indireta, que está no artigo 160, ela é diferente.
A extorsão indireta, ela envolve documentos que incriminam a vítima. Então, por exemplo, como se você, vamos imaginar que eu estou te devendo, correto? Aí eu estou te devendo lá não sei quantos mil reais. Aí você exige de mim como garantia, né? O agiota vai exigir ali um carro, alguma coisa para manter garantia. Aqui não, você vai exigir de mim alguma coisa que vai me incriminar. Eu tenho algo aqui que me incrimina, uma filmagem, sei lá, toda uma prova de uma falsificação, algo que vai me incriminar e você vai ter aquilo como garantia para eu pagar a dívida, né? Então, você está aqui praticando agora extorsão indireta, tá? Esse é o crime. Logo, é um crime contra o patrimônio, não é um crime contra a pessoa, beleza? É um crime contra o patrimônio. Os crimes contra o patrimônio vai do artigo 155 ao 183A, beleza? Então, são esses artigos aí que nós temos. Ó, de entrar ou permanecer clandestino ou ostensiosamente ou contra a vontade expressa, quem de direito, casaleiro, violação de domicílio, né? Artigo 150. Letra E, abandonar a pessoa que está sob seu cuidado, guarda e por qualquer motivo incapaz de defender, abandono de capaz, né? Também crime contra a pessoa. Então, gabarito aqui, letra C, beleza? Próxima questão, vamos lá? Olha só que questão bacana, né? Tá pedindo sobre tempo e lugar do crime, alternativa correta. Então, de acordo com o Código Penal, beleza? Sempre olhe o comando da questão, gente. Às vezes vai ter uma questão que vai estar, e isso vale para toda prova, todo concurso, de acordo com o STF, né? O Supremo Tribunal Federal, de acordo com o STJ, ou tá pedindo, por exemplo, isso costuma muito a cobrar, né? Uma relação de acordo com o Estatuto do Desarmamento. Então, você tem que ver a regra do Estatuto do Desarmamento. Então, muita atenção com isso. Existe pegadinhas que, ó, muita gente cai por não prestar atenção no comando da questão. Letra A. Considera-se praticado o crime no momento em que ocorreu a ação ou omissão, bem como quando se produziu ou deveria produzir-se. Olha só, já começou a letra A pesado, né? Porque misturou aqui tempo do crime com lugar do crime, né? Então, considera-se praticado o crime no momento. Falou de momento, isso aqui é tempo. Tempo. Lugar é lugar, né? Então, aqui tem o bizu para você sempre lembrar disso, né? Nós temos a teoria, e aí, presta atenção. Existem aí as teorias, eu vou explicar para você aqui no próximo slide, mas vamos corrigir, né? Essa aqui tá errado, porque aqui misturou, aqui seria, se tivesse lugar do crime, estaria certo, né? Mas como é momento, o momento é o momento da ação ou omissão. Considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, ainda que seja em outro, falso, tá? Letra C, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou omissão, no todo ou em parte, bem como antes produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, realmente aqui, ó, lugar do crime, letra C. O bom é que a própria questão, ela trouxe para nós já aqui as teorias, né? Então, considera-se praticado o crime no lugar da ação ou, em caso da omissão, apenas no local de resultados. Para fins penais, o tempo e lugar do crime são idênticos. Falso. Perceba que a questão, né, a banca aqui nem trabalhou a questão de teorias, que é no caso disso aqui, mas te ajuda muito a lembrar o luta, né? Por que o luta? O lugar do crime, a teoria adotada no Código Penal, ali no artigo 6º, é a ubiquidade, porque ela casou aqui a teoria da atividade com o resultado. Então, eu tenho atividade mais resultado. Lugar do crime, olha aqui o texto, é onde ocorreu a ação ou omissão, isso aqui é atividade, ação, lembra de ação, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria produzir-se o resultado. Então, aqui, ó, resultado. Com isso, nós temos aqui, considerando como lugar do crime, não é só um lugar, mas vários, né? Tanto onde aconteceu a ação ou omissão, a conduta, como onde aconteceu o resultado. Já o tempo do crime que está no artigo 4, a teoria é atividade. Então, o momento do crime é quando aconteceu a ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado. Tá vendo só como é que fica muito mais fácil, né?
bem mais tranquilo aqui. E assim você consegue guardar isso aí com tranquilidade, beleza? Bora lá então? Olha só que questão fácil. Ó, a respeito da contagem dos prazos penais, marque a incorreta. Outro conteúdo que está no seu edital pode aparecer, assim como apareceu já em um concurso de guarda, tá? Então, com base no Código Penal. Olha aí, uma questão tranquilinha. Vou sobre contagem de prazos, né? Conta-se os anos pelo calendário comum. O prazo tá pedindo é errada, tá? O prazo que terminar em domingo ou dia feriado considera-se prorrogado até o dia útil imediato. Tá errado. C. Os meses são contados pelo calendário comum. O dia inclui-se no cômputo, né? O dia do início. E os dias são contados pelo calendário comum. A B é a que está errada. Ó, contagem de prazo no direito penal. Então, prazos de natureza penal, como é que você vai lembrar aqui? É o seguinte, você vai sempre lembrar desses detalhes aqui, ó. O dia do começo, ele é contado no prazo. Contam-se os dias, os meses e os anos pelo calendário comum. Por isso, olha aqui, ó, que a questão ela foi dividindo, ó, contam-se os anos, mas é tudo a mesma coisa, ó. Os dias, os meses e os anos pelo calendário comum, o nosso calendário. O dia do começo ele é contado, ele começa a contar, não é igual a matemática. Você vai entender isso aqui agora, ó. Você sempre vai incluir o dia inicial e vai excluir o último. Por exemplo, um prazo de 5 dias que começou no dia 10, ele terminará no dia 15? Se fosse fazer uma soma matemática, sim, né? 5 mais 10, 15. Mas não. No prazo, você vai contar. Começou no dia 10, ele vai terminar no 14, porque eu conto o 10, tá entendendo? Pessoal, vamos reforçar. Se você vai fazer uma conta matemática de soma 10 mais 5, como é que você faz? 11, 12, 13, 14, 15, não é? É isso. Você não faz 10, 11, 12, não é? Mas quando vai contar prazo, você, no penal, tá? No penal, claro, processo penal, aí são outras regras. Mas, ó, você vai contar um prazo aqui, você vai sempre contar esse dia que começou. Então, ó, 10, 11, 12, 13, 14. É assim. Por isso que fala, o dia do começo inclui-se no cômputo. Então, lembra? Inclui o começo, exclui o final. Aí fica fácil para você lembrar. E, claro, outra regrinha, que os prazos penais são improrrogáveis, ou seja, não tem problema. Se acabou no sábado, no domingo, vai cortar na alta. Por isso que aqui, olha, tá errado a B. Se terminar em domingo ou dia de feriado, considera-se prorrogado. Não, são improrrogáveis, beleza? Regrinha aí para você, os prazos penais. Então, assim, já consegue aí pegar de letra esses assuntos. Show? Agora, olha a questão top sobre concurso de pessoas. Você percebe que a EDIB gosta muito de cobrar questão assim, né, com item 1, 2 e 3. E, ó, quem de qualquer modo concorre para o crime incide nas penas a este combinado, na medida de sua culpabilidade. Esse é o princípio da individualização da pena, né? Cuidado, porque às vezes pode mudar isso aqui, ó, colocar culpa, imputabilidade, ilicitude. Não, é culpabilidade o termo, tá? Se algum dos concorrentes quis participar de crime menos grave, ser-lhe-á aplicada a pena deste, certo, né? Essa pena será aumentada até a metade, na hipótese de ter sido previsível o resultado mais grave, ok. Se a participação for de menor importância, a pena pode ser diminuída de 1 a 2 terços, né? Tá aqui, ó. Mais uma vez, né, um erro aí, pessoal. Vamos lá, presta atenção. Somente os itens 1 e 2 estão corretos. Mais uma vez, ela trabalhou a fração aqui, menos 1 sexto, né? Então, nós temos um erro na fração que acaba, às vezes, dependendo da situação, né, você não lembra. Mas uma coisa que você não pode esquecer é que quando fala de participação de menor importância, nunca aí cai em pegadinha e vai falar que o agente será isento de pena ou não será punido. Não, não, não. Ele vai responder normal, só vai ter uma diminuição de pena mesmo, tá? Por mais que você não lembre da fração, talvez, mas pelo menos se cair algo relacionado à não punição, você já está bisurado, né? E aí, sobre concurso de pessoas, a gente tem aqui, eu separei alguns pontos aqui para você não esquecer, bem resumido, né? Então aqui, já a medida da sua culpabilidade, presta muita atenção nessas palavras que estão grifadas. Nós temos aqui, lembra do princípio que nós já começamos com ele, né? Na primeira questão,
É o princípio da individualização da pena. Qual que é o objetivo dele? Ele vai impedir a punição, que é a responsabilização objetiva. Então, a ideia dele é tirar essa responsabilização objetiva, tá? Simples assim, você não erra mais. Agora, observações aqui importantes. Participação de menor importância de 1/6 a 1/3, tá? Outra coisa aqui que nós temos, colocar na tela cheia para você aqui, que fica melhor. Aqui nós temos também o que é chamado de desvio subjetivo de condutas, né, no artigo 29, parágrafo 2º, que é a questão do concorrente, né, dos agentes. Que quis participar de crime menos grave, ele responde por aquele crime que ele quis participar. Agora, se esse resultado ele for previsível, a pena é aumentada da metade. Esse é um ponto que confunde muito para você entender isso, né? Mas como a banca ela fica muito na letra da lei, tenta decorar isso. Qual que é a ideia aqui? Eu vou tentar exemplificar bem rápido. Imagine que eu e você, nós estamos aqui, ó, vou desenhar. Eu e você, nós estamos em concurso de pessoas, ou seja, estamos concorrendo para o mesmo crime, né? Então nós nos juntamos para praticar um crime de furto. Furto, artigo 155, beleza? Vamos furtar ali uma residência. Essa era a nossa ideia. Então, tá aqui, vou colocar o agente A, para ficar mais fácil, e o agente B. Aí, o que acontece? Nosso plano era o quê? A galera vai viajar agora, férias, vai para a praia, nós vamos entrar nessas casas que estão vazias, vamos furtar o que tiver de valor lá. Aí acontece que nós marcamos o horário, encontra ali e fomos lá furtar a residência. Chega lá, a gente divide, você vai para o segundo andar, eu fico no primeiro andar pegando o que tem, de repente eu escuto um disparo. Pá! Ixi, aconteceu alguma coisa. Quando eu vou ver, você matou uma pessoa que estava lá. Tinha uma pessoa que estava na casa, lá em cima, estava deitada no quarto. Nesse caso, olha só, a gente saiu de um furto para um latrocínio. Muito pior, não é? Muito pior. Muito pior. Então eu tenho aqui o crime menos grave e aqui eu tenho o crime mais grave. Logo, olha aqui o inciso 2, né, vai falar pra gente o que acontece. Ele falou que se um dos concorrentes, aqui vamos imaginar o A, quis participar de crime menos grave, ele vai responder por esse crime. Agora, se o resultado, que é esse mais grave, fosse previsível, o que significa isso? Tinha como ele prever que esse resultado poderia acontecer. Quer um exemplo, né? Só que aqui é uma presunção, claro, objetiva, né? Vamos imaginar que o B, você aqui, na hora lá, você chegou no nosso encontro armado, com a arma aqui. Aí eu falo, para que uma arma se a gente vai praticar furto? Ou seja, é previsível que algo pior pode acontecer. Então, eu vou continuar respondendo por furto, porém, aumenta a pena até a metade. Até a metade. Então, esse aqui que é a situação, né, a participação aí, esse desvio subjetivo de condutas, né? Então, lembra que o agente ele vai sempre responder pelo crime menos grave, que vai mudar que se for previsível, aumenta a pena até a metade. Agora, detalhe importante aí, tá? O negócio tenta ir para a prova só com a lei mesmo, só com o que está escrito aqui. Porque senão, você provar isso aqui que é o mais complicado, né, gente? Então, não adianta muito aí. Claro, o cara vai passar um sufoco. Gente, antes de nós continuarmos aqui, quero pedir a você que ainda não se inscreveu no canal, tá gostando da aula? Então deixa o like aqui, se inscreve no canal. Concurso de guarda municipal é com o Vale Concurso, né? Tivemos aí GCM de Niterói, eu lembro de São Gonçalo também que teve, muitos concursos e não vai parar, né? No Rio aí mesmo nós temos outros concursos vindo como PM, nós temos aí o DEGASE, né, que é o socioeducativo. Você não para, tem outros concursos vindo, tanto em Minas como no Espírito Santo aí, ó, são 2 estados colados. Então, Espírito Santo, Polícia Penal, Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro, socioeducativo também, mais de 3.000 vagas, somando tudo.
já tem o socioeducativo mesmo, já está com banca definida. Aqui em Minas, Polícia Penal, Polícia Militar vai vir também. São Paulo, se você quiser ficar só na região sudeste, Polícia Penal de São Paulo, tá? Então, olha, muito concurso, ó. E olha que camisa top, né? O pessoal fez, ó, boa prova, né? Tô aqui para desejar você uma boa prova e você vai fazer uma boa prova, né? Vamos lá, então. Nós falamos sobre outra coisa, outros pontos aqui, como as circunstâncias incomunicáveis, só memorizar isso. Ou seja, pessoal, não se comunicam as circunstâncias e as condições de caráter pessoal, salvo-se elementares do crime. Tenta lembrar desse bendito do salvo aqui, tá? A exceção, beleza? Então, claro, quem está concorrendo deve ter conhecimento dessa circunstância ou condição. Regra de não punição. Então, ó, o ajuste, a determinação, a instigação e o auxílio, que são condutas de auxílio, né, aonde o partícipe vai fazer, salvo disposições expressas em contrário, não são puníveis, se o crime não chega, pelo menos, a ser tentado. Então, só vai ter punição se iniciar a execução, né, iniciar a execução, que eu posso falar em punição daqui da participação. Vamos imaginar que eu te dou uma arma para você praticar um assalto, né? Então, eu estou te auxiliando materialmente com essa arma. Logo, se você não chega nem a iniciar a execução do crime, ou seja, nós não falamos em tentativa, então eu não posso ser punido. O ajuste, a determinação, a instigação ou auxílio, então eles não são punidos. Lembrando que essa é a regra, pode ter disposições aí ao contrário, tá? E aí, olha só, mais uma questão bacana. De acordo com o Código Penal, não exclui a imputabilidade penal. Imputabilidade tem um título próprio, né, no Código Penal, que é o título 3, vai falar aí pra gente da imputabilidade, o artigo 26 ao 28. Cara, se você não leu isso aqui, meu Deus, tá? Pode parar aí e ler depois, claro, depois da aula. Você tem que ler isso aqui. São 3 artigos, 26, 27, 28, que você tem que saber de cabeça, tá bom? E é pequenininho. De acordo com o Código Penal, não excluem a imputabilidade penal. Então, item 1. A coação sofrida pelo agente, se em obediência à ordem manifestadamente ilegal do superior hierárquico. Aqui, né, já está errado, porque mesmo que fosse certinho, aqui nós temos duas situações. Coação, a questão como está repetindo o código, quis falar da coação moral irresistível. Aqui exclui a exigibilidade de conduta diversa, assim como a obediência, tá? Hierárquica. Então, não é imputabilidade. A embriaguez culposa também não exclui a imputabilidade. Violenta emoção também não exclui. Inclusive, ó, tentaram misturar aqui com o homicídio privilegiado, né? Artigo 121 ali, parágrafo 1º, que também não é uma exclusão de imputabilidade, só diminuição de pena. Então, nenhum item, né? Ó, analisando os itens, pode-se afirmar corretamente que todos os itens estão corretos, ou seja, não exclui a imputabilidade, né? Esse seria o gabarito. Olha que bacana. E aí, quando a gente vai falar disso, eu preciso passar para vocês aqui essa revisão rápida, que é o seguinte: você já sabe sobre infração penal, o direito penal, ele adotou, então, um conceito único para infração penal, né? Infração penal é toda conduta humana voltada a um fim, né? A teoria finalista, aonde o agente ele pratica um fato típico que está previsto em lei, que não há uma excludente da ilicitude, ou seja, tem ilicitude, e esse agente ele é culpável, tem culpabilidade. Então, infração penal, o conceito é o mesmo, só que aí o código separou a infração em crime, né? Ou chamado delito, e também em contravenção penal, né? A diferença dos dois não está no conceito, mas sim no valor. As infrações mais graves nós chamamos de crime. As infrações menos graves nós chamamos de contravenção penal. Por isso que o crime ele é punido com reclusão, detenção e com ou sem multa, né? Aqui nós temos prisão simples e multa, a pena. Então não existe detenção e reclusão para contravenção penal. A diferença está no valor, a diferença é axiológica que nós falamos, não no conceito. E aí os elementos, então, que nós citamos, olha, fato típico, ilicitude e culpabilidade. Dentro do fato típico aqui, isso nós estamos aprofundando mais, né? Nós temos aqui conduta,
nós temos aqui resultado, nós temos aqui o nexo causal e aqui, por último, nós temos tipicidade, beleza? Aí nós temos a ilicitude. A ilicitude, você só vai passar para ela depois que o fato típico tiver ok. Então, nós temos esses requisitos cumulativos. Se faltar um, exclui o fato típico. A ilicitude, o que você vai analisar é o que? Se há alguma exclusão da ilicitude. Quais são elas? Nós temos o estado de necessidade, é uma delas, né? Estado de necessidade. Nós temos aqui a legítima defesa. E nós temos também aqui, vou colocar separado, o exercício regular de direito e nós temos o estrito cumprimento da lei. Então, essas são as excludentes que estão previstas no artigo 23 do Código Penal. Visto isso, opa, não tem, você matou, então é um fato típico, está previsto no artigo 121. Você matou, foi excludente de ilicitude, foi ilegítimo de defesa? Não, então é ilícito, então tá ok. Agora eu vou analisar a sua culpabilidade. Aí nós não falamos, o primeiro elemento da culpabilidade é a imputabilidade. Observar a sua capacidade de entendimento do caráter ilícito, de se comportar, né? Então, a imputabilidade, nós temos 3 elementos dentro da culpabilidade: imputabilidade, exigibilidade de conduta diversa, beleza? E nós temos aqui a potencial consciência da ilicitude. Então, você entender, né, que aquilo é proibido. Essa ilicitude aqui é isso aqui, ó. Então, aqui que nós vamos trabalhar o erro de proibição, beleza? No artigo 21. Então, esses são os 3 elementos. Aí, bizu para você na prova. Sempre que excluir ou o fato típico ou a ilicitude, como está ligado ao fato do crime, a consequência é que não há crime. Então, lembra disso aqui. Isso aqui já vai te ajudar demais. Consequência é isso. Excluiu, ali não há crime. Agora, a culpabilidade, quando ela é excluída ou faltou um elemento, a consequência é isenção de pena. O agente é isento de pena. Por quê? A consequência da culpabilidade é analisar se você pode ter aplicado as penas previstas nas infrações penais. Então é isso. E aí a imputabilidade, como nós acabamos de ver aqui, ó, ela possui excludentes, ou seja, ela pode ser excluída dependendo das situações. Então, a imputabilidade, o que você tem que lembrar que é o que mais cobra, é o que não exclui a imputabilidade, né? Mas não exclui a paixão ou a emoção, tá? O cara, eu não sabia o que eu estava fazendo, eu estava apaixonado, se ela não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, né? E a embriaguez voluntária ou culposa, quando você quis beber e a culposa você foi negligente, acabou fazendo merda. Então, essas embriaguezes não excluem a culpabilidade. Mas o que vai excluir a imputabilidade? Os menores de 18 anos, são a sua idade, né? Aqui nós temos o critério biológico, então você vai responder no ECA, né? A embriaguez completa, faltou o A aqui, ó, complete, completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Então, a embriaguez, ela pode excluir a imputabilidade? Sim, pode, mas não sempre, né? Pode, se for completa, proveniente de caso fortuito ou força maior. Isso aqui está no artigo 28, parágrafo 1º. E doença mental, quando você for inteiramente incapaz, ok? Inteiramente incapaz. Aí, isso aqui está no artigo 26. Qualquer um desses aqui, você é isento de pena. Agora, se você teve uma embriaguez aqui, proveniente de caso fortuito, mas não ficou completamente embriagado e a doença mental não te deixou inteiramente incapaz, você não é isento de pena. Você vai ter uma redução igual de 1/3 a 2/3, igual a tentativa.
beleza? Mas aqui, ó, nunca vai excluir sua imputabilidade. É isso que você tem que lembrar, beleza? Ó, vamos lá. Prosseguindo agora para o nosso assunto aqui, que eu acho que é muito importante, mais uma vez de itens. Então, tomara aí, né, pessoal, que seja... Não sei qual que você prefere, deixa aí nos comentários depois, questões assim, ou de alternativas mesmo. Então, ó, sobre os crimes contra a administração, analise os itens a seguir. Nos crimes de advocacia administrativa, o agente que patrocina direto ou indiretamente interesse privado perante a administração, valendo-se da qualidade de funcionário. Tá, exatamente. Advocacia administrativa, artigo 321, o verbo ali que você tem que lembrar é o patrocinar. 2. No crime de concussão, o agente exige para si ou para outra, indireto ou indiretamente, ainda que fora da função de se assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida. Certinho. Exigir. Na concussão, o verbo é exigir. Se cair na prova, eu vou ir. Aí você consegue memorizar. E 3. Está tipificada no Código Penal a conduta de dar às verbas ou rendas públicas a aplicação diversa estabelecida em lei. Correto? Aqui o nome desse crime é emprego irregular de verbas ou rendas públicas. É o artigo 315. Também está certinho. Então, analisando os itens, podemos afirmar corretamente que todos os itens estão corretos. Esse assunto aqui é um dos mais importantes para a sua prova, que são os crimes contra a administração pública, tá? E aí, qual que é o bizu que eu te dou aqui para você aí gabaritar? Sempre ali, pessoal, tenta ir na palavras-chave. Eu vou passar para você aqui os crimes mais importantes e as palavras-chave para você memorizar. Você não vai errar nenhuma questão. Mas antes da gente continuar, já quero, né, pedir mais uma vez, se inscreve no canal, deixa o seu like. Tá gostando dessa aula? Então dá um retorno. Você sabia que 60% das pessoas que acompanham aqui não são inscritas? Pois é. Talvez você... Outro dia tinha um aluno me falando que tinha mais de 2 anos que ele estava assistindo aulas nossas, algumas coisas aqui no YouTube, e ele não era inscrito. Então talvez você acha que está inscrito e não está. Ah, mas sempre aparece para mim os vídeos. Aparece porque o YouTube entendeu que você gosta do conteúdo, mas você não se inscreveu ainda. Então se inscreve, ele está te recomendando, se inscreve aí. Isso ajuda o canal, ajuda aqui o Vale Concurso e você fica por dentro de todos os conteúdos, de aulas gratuitas, tá? E olha, mais uma vez, tá precisando praticar? O combo de simulados, né, é a melhor opção para você. Aqui na descrição do vídeo você vai achar aí o link completo, né, para você adquirir o pacote simulados completos, de acordo com a banca, com conteúdos que são previstos no seu edital, beleza? Então, liberação imediata, você pode entrar lá e comprar, já vai estar disponível para você. Show? Então, vamos lá, prepara aí papel e caneta, que esse material aqui, meu filho, tá bisurado para você. O primeiro crime que nós vamos começar é o peculato. O peculato é um dos que mais cai. Ele está previsto aqui no artigo 312, tá? E qual que são as palavras-chave? Como eu falei, vai lembrar dos verbos, né? Alguns você vai lembrar ali de uma motivação. O peculato, ele tem 3 condutas. Você tem apropriação, desvio e subtração, que está no parágrafo 1º do artigo 312, tá? Qual que é a diferença aqui? Nós temos primeiro as semelhanças. Nos dois, nós estamos falando de bem imóvel, dinheiro ou valor público ou particular. Esse é o objeto do crime de peculato. Primeiro, não tem bem imóvel, isso já descarta, beleza? Segundo ponto, quando eu falo das condutas de apropriar ou desviar, o funcionário ele tem a posse daquele objeto, né, do bem, valor ou dinheiro. Quando a gente fala de subtrair, ele não tem a posse. Isso aqui já mata aí muita coisa, tira muita dúvida, tá? Então, cuidado. Outro ponto aqui, que o desvio, né? Nós vimos aqui no artigo 315, ó, está tipificada a conduta de dar às verbas ou renda pública diversa da lei, que parece muito com desvio, que é o nome do crime, desvio irregular de verbas públicas, né? Verba ou rendas públicas, que não tem nada a ver. Aqui o agente desvia a verba, desvia ali o dinheiro para o próprio bolso, para o proveito próprio de terceiro, né? Ele vai desviar a finalidade. Já o emprego irregular de verbas públicas, o agente só emprega aquela verba de forma irregular. Vamos imaginar que o cara recebeu a verba ali para arrumar a sala de computador da escola e aí ele vai lá e resolve pintar a escola com aquele dinheiro. Então,
ele empregou a verba de forma irregular. Ele não pegou ela para ele, entendeu? Essa é a diferença. Aqui não, aqui você, ó, faz igual na foto aqui, ó, pega para você, beleza? É um ladrão. Aí, o peculato subtração, muito importante aqui, isso aqui pega muita gente, não basta só o funcionário subtrair. Por quê? Se falar que ele só subtraiu, o crime é o furto. Show? Por quê, gente? Além da subtração, eu tenho que usar esse ponto que está aqui, ó, na bolinha amarela, ó, laranja. Mas utiliza a facilidade proporcionada por ser funcionário. Então, eu tenho que usar essa facilidade. Como que você vai diferenciar isso? Ó, essa conduta, qualquer pessoa, independente de ser funcionário ou não, ele conseguiria fazer essa subtração? Sim. Então, é furto. Agora, se não, o agente ele usou uma chave, ele acessou um lugar que só o funcionário pode, então sim, ele usou dessa facilidade. Aí é peculato, furto, peculato, subtração, né? Agora, se ele não usa dessa facilidade, nós só temos o crime de furto, subtrair coisa alheia móvel para si ou para outra, tá? E aí nós temos o crime de concussão. O concussão, como eu falei, o verbo é exigir. Se cair na prova, o vou é rir. Agora, a vantagem indevida aqui, que é a mesma vantagem da corrupção passiva. O agente também vai exigir vantagem, vai ter vantagem devida, que é o famoso suborno, né? Vantagem devida não é só dinheiro, é qualquer natureza. Então não esquece disso aí, tá? Como você viu, a concussão, na questão até cobrou, né? Tanto a concussão como a corrupção passiva, ainda que fora da função antes de assumi-la, mas em razão dela. Então a gente pode praticar até antes de assumir, né? Mas desde que seja em razão da função. Então ele exigiu a exigência, é um imperativo, né? É uma imposição. Ele impõe isso, ele exige aquela vantagem para ele fazer algo, né? Ou às vezes deixar de fazer. É uma exigência, ele vai estar praticando o crime de concussão. Agora, não confunda a concussão com o parágrafo 1º, né, do artigo 316, que aqui, ó, concussão é 316, o excesso de exação. O excesso de exação, ele também tem o verbo exigir, só que a diferença é que aqui eu vou estar exigindo um tributo ou contribuição indevida, né? Eu tenho esse imposto, esse tributo que não é devido, eu estou cobrando você, mas ele não é devido, ele não existe. E aí eu tenho o excesso de exação. Beleza? Agora, quando eu faço uma exigência de qualquer coisa, de um suborno ali, aí nós temos aí o crime de concussão. Aí, o excesso de exação ele é específico para tributo ou contribuição. Fora disso, você sempre vai marcar que é concussão. Beleza? Então, por exemplo, vamos voltar aqui, ó. Se aqui, nesse ponto 2, estivesse falando aqui, ó, mas em razão da função, vantagem devida. Se aqui não tivesse vantagem devida, estivesse falando assim, tributo indevido, aí esse item estaria errado porque não seria concussão, seria exercização. Beleza? Ah, Vônio, mas e se o tributo for devido? Aí não tem crime nenhum. Agora, a corrupção passiva, para você não confundir com a concussão, a corrupção passiva, nós temos uma conduta diferente, porque aqui o agente público, ele não está impondo nada. Então, ele está se querendo, ele é corrupto, ele está negociando. Por isso que ele vai solicitar, ou então ele recebe ou aceita a promessa de uma vantagem indevida, né? Ele é corrupto. Por isso que nós temos aqui a corrupção passiva, que é as rachadinhas, né? Que o pessoal estava um tempo atrás sendo acusado aí, beleza? Lembra da senhora passiva. Lembrar das condutas aqui, gente, já te ajuda demais a mentalizar qual que vai ser o crime. Agora nós temos um outro crime, que por um lado aqui a corrupção ativa é praticada pelo particular. Então, ó, o funcionário pratica corrupção passiva no artigo 317. O particular pratica corrupção ativa, beleza? Então, o artigo 333, olha o verbo oferecer ou prometer vantagem. Então, aqui você oferece ou promete. Aí, bacana, fica fácil. Agora, prevaricação, nós temos o crime do artigo 319. Qual que é aqui a palavra que você vai gravar? Isso aqui que está no coração aqui, ó. Leva para o coração. Satisfazer interesse ou sentimento pessoal. Isso é prevaricação, preguiça, qualquer coisa. Ou seja, você percebe que aqui está sendo o quê? Genérico, né? Então, nós não temos
é específico. Qual que é o sentimento? É genérico. É genérico. Qualquer coisa que tiver, preguiça, amor, qualquer coisa, deixou de praticar ou praticou algo infringindo dever funcional para satisfazer o seu próprio interesse, é prevaricação. Na prevaricação, gente, não tem vantagem, tá? E isso pode enganar você na hora de resolver as questões. Por quê? Você sempre vai olhar a motivação do agente. Por que ele fez ou deixou de fazer? Então, foi para satisfazer o sentimento? Prevaricação. Foi por causa de vantagem devida? Corrupção ou concussão. Depende ali de como a questão está te apresentando. Outro crime que muita gente tem aqui dificuldade é o 320. Deixar o funcionário por indulgência. A palavra-chave é essa, ó, indulgência. O agente está sendo condescendente. Indulgência significa que você tem dó do cara, você tem misericórdia dele, tem pena dele, né? Você não quer responsabilizar ele, você não vai denunciar ele, ou então, se você é o superior, né, responsável, você não quer responsabilizar o seu subordinado, você está sendo condescendente. Presta atenção que diferente, aqui também não tem dinheiro, não tem vantagem devida, mas é um sentimento, não é? É um sentimento, só que é um sentimento que específico. Enquanto a prevaricação é genérico, aqui é específico. É igual a concussão com a exegezação, né? Concussão é genérico e o exegezação é específico. Aqui a prevaricação é genérica, é um sentimento genérico, mas se esse sentimento for indulgência, aí a gente está falando de condescendência criminosa. Então não confunda com a prevaricação, beleza? Aí, pessoal, lembra que eu falei, você vai levar para a prova motivação. Vamos imaginar então que o seu superior ele não te responsabilizou porque você molhou a mão dele com R$ 1.000. Ou seja, agora é corrupção passiva. Tá vendo? Ah, não, agora ele não te puniu, não responsabilizou você porque ele estava com preguiça, era fim ali e tal. Ou seja, não é indulgência mais. Então, prevaricação. Você sempre vai olhar essa motivação por trás para justificar qual que vai ser a conduta, beleza? E, por último, a advocacia administrativa. Advocacia administrativa, que é a que nós resolvemos, né? Patrocinar é o mais fácil. Falou em patrocínio, você tem crime de advocacia administrativa. Show? Lembrando que não muda se o interesse for legítimo ou não. A diferença é que quando é um interesse ilegítimo, é uma qualificadora, só isso, tá? Não muda não. Então o funcionário ele usa da qualidade dele para patrocinar, correr atrás de interesse de privado, de um interesse aí de particular, para resolver alguma coisa para ele ali. Então o funcionário ele usa da qualidade dele de funcionário para resolver problema dos outros lá dentro da administração. Patrocinar, esse é o verbo. Show? Então esses crimes são os mais recorrentes em prova que a banca já cobrou, né? Já cobrou várias vezes e que pode aparecer para você. Pessoal, nós chegamos aí a 1 hora de revisão, né? Eu queria desejar a você aí uma boa prova, né? Desejar a você sucesso, né? Dizer aqui, ó, boa prova para você e que aqui vale a pena, né? O pacote simulado já foi dito aqui, tá na descrição para você adquirir. Se tiver alguma dúvida, pode chamar o pessoal do atendimento. E no mais, galera, muito obrigado, você ficou até o final. Desejo sucesso para você. Não saia aí amanhã, né? Vai ser sempre esse horário que você viu aqui. Amanhã tem mais e é durante a semana para que você consiga pegar essas revisões bisuradas para você. Isso aqui ajuda muito, né? Talvez você tá cansado, cara, mas foco total agora, né? Não desanima, não é hora de jogar a toalha. Dá uma desconectada um pouco aí de grupo, não sei o quê. Foco total em você, tá? Tem coisa que você não muda, né? Você não muda. Você tem que focar somente em você. Você exclusivamente é responsável pelo seu sucesso e também pelo seu fracasso, tá? Então, galera, muito obrigado. Se você gostou, mais uma vez, eu peço você aí o like, se inscrever no canal, compartilha, né, com seus amigos, o grupo lá, para o pessoal dar uma revisada também. E eu desejo sucesso aos senhores e às senhoras. No mais, muito obrigado, galera. Vou ficando por aqui. Tamo junto. Deus abençoe sua semana. Tenha uma excelente prova.